padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, alegria do domingo, dia do Senhor, fecunde nossos corações e nós possamos escancarar as portas do nosso coração e de nossa consciência para, ao proclamar a palavra, acolhê-la amorosamente, porque é dela que nos vem a força, ela é luz para nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, o domingo é o dia por excelência da celebração da Eucaristia, convictos que somos o quanto esta celebração influencia no estilo de vida de cada um de nós. Por isso somos chamados a viver segundo o domingo, o que significa que nossa esperança tem um alicerce, Cristo Jesus, e por Ele, no seu seguimento diário, efetiva-se a realidade que somos cidadãos e cidadãs do Reino. Esta nossa cidadania assentada sobre os valores do Evangelho, assim fecundada, há de ter força para qualificar nossa sociedade e a nossa cidadania civil e ajudarmos a promover mais efetivamente e com velocidade, porque existem urgências, as dinâmicas de uma sociedade mais justa e solidária. Num dos seus sermões, Santo Antônio de Pádua comenta: escreve São Tiago, lembra ele na sua epístola: o lavrador espera o precioso fruto da terra, tendo paciência até que receba o temporão e o seródio. O lavrador que cultiva o campo é o pregador, diz Santo Antônio. Com o suor do seu rosto, a servir-lhe de enxada a palavra, o pregador cultiva as almas dos fiéis. Chama-se campo porque nele se faz nascer alguma coisa. Todo o campo ou se semeia, ou nele se põem, plantam árvores, ou se adapta ao pasto, ou se adorna com flores diversas. A alma, a nossa alma, deve ocupar-se sempre de alguma coisa, para que não aconteça o que diz Salomão nas parábolas: passei pelo campo do homem preguiçoso, e eis que o espinhoso encheu-se tomando lugar, e aí inviabilizou o terreno. Onde há o torpor da preguiça, depressa aí crescem os pungentes espinhos dos maus pensamentos. Por isso tem de lançar-lhe a semente da pregação, prover das árvores das virtudes, adaptar a terra de pasto, isto é, a desejos de vida eterna, adornar com flores diversas, isto é, com os exemplos dos santos. Se este campo for assim cultivado, que é o meu coração, o seu, e dele dirá o Senhor: eis que o odor do meu filho é como o odor de um campo florido que o Senhor abençoou. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a parábola e usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Amado e amada de Deus, o nosso desafio é compreender para além das evidências. Por isso o Senhor, que é o reino, trazido a nós na história, que é Cristo, o Salvador, Ele nos fala do reino, para exatamente nos mostrar que não podemos viver de pretensões humanas de domínio das coisas, menos ainda de ganâncias,
e não também de colocar a nossa segurança simplesmente nas coisas materiais. Esse é um enorme desafio, porque não há confiança profunda em Deus. Por isso é preciso compreender a dinâmica do reino e assimilá-la, para na cidadania trabalhar, construir, fazer aquilo que é necessário, mas sempre confiando na força do amor de Deus. Por isso ele diz, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Dorme, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Exatamente para dizer, a nossa vida é conduzida por Deus. Nós participamos do nosso destino, participamos dos rumos da sociedade. Precisamos, por isso, nos qualificar e corresponder. Mas nós não podemos perder o sentido da força da presença de Deus que tudo conduz. Do contrário, nós desejaremos e cometeremos o equívoco de querer o lugar de Deus no mundo, na relação com uns com os outros, descompassando a nossa vida. Por isso, Deus faz germinar em nós, como a terra por si mesma produz o fruto, vem as folhas, as espigas, os grãos, e quando tudo está maduro, aí se faz de fato a colheita. Por isso Jesus continua, o reino de Deus é como um grão de mostarda para mostrar a sua pequenez, a menor de todas as sementes da terra, mas semeada, exatamente fecundada por aquilo que está para além da força do próprio semeador, torna-se a maior de todas as hortaliças, estendendo grandes ramos, e os pássaros vêm ali se abrigar. Jesus falava assim para ajudar os discípulos a compreenderem que é preciso alcançar a compreensão para além só daquilo que é evidente, numa profunda fé e numa espiritualidade cultivada. Por isso ele explicava aos discípulos quando estavam sozinhos tudo. Vamos redobrar, pois, nossa atenção e nos colocar na presença de Deus, como nos diz São Cipriano falando da oração. Pensemos estar na presença de Deus. Sejam agradáveis aos olhos divinos a posição do corpo e a moderação da voz. Estejamos na presença de Deus, para que nós possamos de Deus aprender a ciência e a sabedoria necessárias para conduzir a nossa vida para além das evidências, na direção do bem, da justiça e da verdade. Suplico a Deus, pela intercessão da amada Mãe Maria, essa graça para nós e para todas as nossas comunidades de fé, como também para a família de cada um de nós. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de clemência e bondade, que da sua casa nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira